Grato pela vida dos irmãos, por estarmos aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Deus já tem falado conosco, amém? Quem já ouviu a voz de Deus, amém? Você já declarou também com a sua voz a Ele o seu louvor, amém? Então que nós possamos estar nesta noite juntos, com o coração aberto. Já convido os irmãos a abrir junto comigo Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Essa palavra Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite, amém? Diz assim: Então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos na Tua presença nessa noite, Pai, para ouvirmos agora a Tua palavra. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão rica, Pai, de estar na Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso coração, que possamos, Senhor, estar com os corações abertos, Senhor, atentos para ouvir a Tua voz, Pai. Que toda distração, que toda flecha do mal venha cair agora por terra, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio, que nós, Senhor, possamos ouvir a Tua voz. Desde já nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu queria meditar rapidamente com os irmãos. É um dos milagres que talvez sejam bem diferente, né? A princípio parece até que foi um milagre que deu errado, né? Foi um milagre que não deu muito certo. Jesus vai até o homem e cura, né? Faz ali um processo, mas o homem volta a enxergar, mas ele começa a enxergar homens vendo árvores, e Jesus então volta a orar por aquele homem, e aquele homem então tem a sua visão plenamente restaurada. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, rapidamente, o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Marcos, ele não foi discípulo, ele era um seguidor de Jesus, mas ele não chegou a seguir a Jesus. Ele era um discípulo, um aprendiz do apóstolo Pedro, né? E depois, então, ele escreve o seu Evangelho, e ele vai narrar o Evangelho de Jesus, um Cristo que está sempre atuando, sempre servindo, sempre andando. Cristo, em Marcos, ele está sempre fazendo alguma coisa. E quando nós olhamos os primeiros 8 versículos de Marcos, os outros capítulos, melhor dizendo, nós vemos Jesus já no primeiro capítulo fazendo milagre. Diferente dos outros evangelhos que narram a genealogia, o nascimento, faz toda uma introdução, Marcos já chegando, já coloca Jesus agindo, Jesus trabalhando. E os 8 capítulos de Marcos é sempre Jesus fazendo milagre, curando, ressuscitando, fazendo multiplicação. Jesus está sempre trabalhando. E quando nós olhamos por esse lado, nós vemos Jesus, então, o Messias que o Israel esperava. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Marcos, nós vemos Jesus inicia no capítulo fazendo uma multiplicação de pães e peixes, e depois nós vamos ver a cura do cego. E logo depois da cura, Jesus chega para os discípulos e pergunta, né, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, tem uns que dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então diz, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Então tem aquele famoso texto onde Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, né? E Jesus vai dizer então,
que eles não deveriam dizer nada a respeito às outras pessoas. Então Pedro aqui, ele vai representar isso, vai representar os 8 primeiros capítulos de Marcos. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que haveria de curar os cegos, aquele que haveria de libertar os oprimidos. Você se lembra de Jesus lá na sinagoga de Nazaré, que vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para curar os cegos, trazer liberdade aos cativos, trazer liberdade aos oprimidos, e restaurar a visão dos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o Cristo que o povo judeu esperava, um Cristo que iria trazer liberdade, que ia trazer um novo destino para a nação de Israel. Porém, quando nós olhamos os versículos a seguir, depois que Pedro declara isso, tu és o Cristo, tu és o Messias, então nós vamos ver que Jesus, ele começa a ensinar acerca de quem ele realmente era. E no versículo 31, Jesus vai dizer assim, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele os expunha claramente. Parece que agora as coisas viraram totalmente ao contrário e do avesso. Tanto é que Pedro, chamando Jesus à parte, olha a ousadia de Pedro, no versículo 32 vai dizer assim, e isto impunha-os claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreende Pedro, dizendo, sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O Pedro, que outrora, há poucos segundos, minutos atrás, tinha dito, tu és o Cristo, agora queria ensinar Jesus a ser o Cristo, queria dizer para Jesus o que ele deveria fazer. E é justamente a cura que nós lemos no início do texto, representa a visão de Pedro. Ele era um cego, tal como o cego que havia sido curado. Quando o cego tem a sua visão restaurada, ele tem uma visão das pessoas como árvores. Era uma visão ilusória, utópica, uma visão fantasiosa, não era uma visão real. Ele via homens como árvores, amém? Essa era a visão de Pedro acerca de Cristo. Ele tinha uma visão equivocada. Assim como o homem via Jesus como árvore, as pessoas como árvores, Pedro tinha uma visão de Jesus alegórica, fantasiosa, um Cristo que viria, vai nos libertar do poder de Roma, vai nos tornar talvez a maior nação da terra, vai nos levar, e essa é a visão. Os irmãos estão me acompanhando? Então Jesus é necessário agora, por isso que Jesus passa ali a ensinar, porque agora começa um processo, assim como houve um processo na cura daquele homem, Jesus precisou fazer com que eles vissem não os homens como árvores, mas vissem os homens como homem. Agora, a partir os outros 8 capítulos de Marcos, é Jesus transformando a visão de Pedro, para que ele não visse Jesus com uma visão fantasiosa, mas assim como o homem que via homens como árvores, precisava ver homens como homens, eles precisavam ver Cristo como ele realmente era. Amém? Os irmãos entenderam? Essa introdução é muito importante para que os irmãos entendam a mensagem. Então esse milagre representava o coração dos discípulos, representava a situação dos discípulos. Eles tinham uma visão equivocada de Jesus, mas eles precisavam ter uma visão plena de quem realmente Jesus era. Assim como os homens não eram árvores, Jesus não era quem eles estavam esperando. Jesus não era um general que viria no cavalo branco e iria salvar eles do Império Romano. Não, mas Jesus era o filho de Davi, que viera para libertar eles do poder do pecado, das trevas, da morte. Esse era o Jesus que haveria de ser morto e crucificado, não para trazer liberdade política para Israel, mas trazer liberdade espiritual de um povo que era cativo dos seus pecados, que era um povo cativo de medo, cativo das suas mazelas, e precisava ser restaurada, e precisava ser transformada. Amém? Quando nós olhamos esses relatos, eles se interpretam um ao outro, é mais ou menos aqui que então nós entendemos. A visão do cego de Betsaida representa aquilo que muitas vezes nós temos, uma visão turva de quem é Cristo. E é isso que a cura do homem cego representa.
Jesus lidou com o homem cego daquela maneira para capacitar os discípulos a se verem como eles eram. Isso simbolizava que os discípulos enxergavam Jesus parcialmente. Aceitavam-no como Messias, mas rejeitavam a cruz. Eles o percebem como leão, mas não aceitavam que ele haveria de ser tratado como um cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro. É possível conhecer Jesus de forma parcial. Muitas pessoas estão na igreja com uma visão equivocada de Jesus, uma visão errada de Jesus. Tem seguido a bênção, aquele que provê bênção, mas não por aquilo que ele é. Muitas vezes nós estamos tantos anos na igreja e não temos uma visão clara de quem é Jesus. É possível ajustar Cristo às nossas expectativas, mas devemos ter uma visão clara acerca de Cristo. Cruz e coroa, morte e ressurreição, humilhação e exaltação estão na mesma linha. Isso é seguir a Cristo, é ser discípulo de Jesus. O mesmo Jesus que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, é aquele que diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós precisamos ter esse entendimento. Uma visão errada de Jesus nos faz ter uma visão errada do reino de Deus, nos faz ter uma visão errada do que é a igreja, de quem nós somos. Quando nós olhamos os textos a seguir, no capítulo 9, 33 a seguir, nós vamos ver os discípulos brigando para saberem quem era o maior no reino de Deus. Olha só, por quê? Porque eles tinham uma visão errada de Jesus. Eles achavam que o reino de Deus era terreno, eles queriam saber quem queria sentar ao lado ou ao outro do trono de Jesus. Eles estavam querendo posição no reino de Deus. Mas Jesus, para contrariar, para trazer eles a cair em si, o que ele pega? Pega uma criancinha, põe no colo e mostra que o maior é o menor. Aquele que quer servir precisa se humilhar, aquele que quer ser exaltado precisa se humilhar, aquele que quer viver precisa morrer. É isso que Jesus ensina. Os discípulos enquanto os discípulos discutem quem é o maior, Jesus coloca uma criança no meio, redefine a liderança como serviço. Jesus ensina que o maior é servo de todos. Muitas vezes nós estamos aqui preocupados se o irmão não dá bola para mim, se o pastor não me dá um cargo, se o pastor não me dá uma liderança. Nós queremos saber quem é maior do que quem é líder da maior célula, quem é líder do maior departamento, por que aquele departamento cresce mais do que o meu, e nós ficamos nessa discussão, nesse blá 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 de quem canta melhor, de quem prega melhor. Por quê? Porque nós não entendemos quem é Jesus. Essa é a verdade, irmão. Se nós entendêssemos quem fosse Jesus realmente, quem Cristo veio fazer na terra por nós, nós não iríamos nos preocupar com picuinhas, com coisas tão banais. Nós não iríamos sair da presença do Senhor por qualquer motivo. Se nós tivéssemos uma visão clara de quem é Jesus, não importa se eu vou servir na porta, se eu vou pregar no púlpito, ou se eu vou levar a ceia para o irmão em casa, ou seja lá o que for, eu sei que esse é o meu papel, e eu vou cumprir o meu papel com zelo, com amor, com carinho, porque eu estou fazendo para o Senhor, e não para o homem. Nós precisamos ter uma visão clara de quem é Jesus, porque se nós tivermos uma visão errada de Jesus, todo o resto se torna banal. Vir à casa do Senhor se torna uma perca de tempo, infelizmente, se nós não tivermos uma visão clara de quem é Jesus. O jovem rico está no mesmo contexto. Apesar de ter uma vida moral e exemplar, o jovem rico se recusa a depender da graça. A justiça própria o impede de seguir a Jesus. O jovem, muitas das vezes, nós somos como o jovem, ou vemos pessoas como o jovem que saiu frustrados. Assim como Isaías escreveu em Isaías 53:2, nós olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. São pessoas como o jovem rico, até veem a Jesus, até consegue ver Jesus, mas o que vem não é agradável. Assim como o profeta diz, nós o vimos e o contemplamos, porém não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Irmão, talvez eu vou te decepcionar agora, mas Jesus não morreu na cruz para nos dar uma vida boa nessa terra.
nos fazer enriquecer ou nos tornar famoso, mas Ele veio para nos resgatar da ira de Deus, nos libertar do pecado e nos salvar da condenação vindoura. Jesus não veio ao mundo para provar que nós conseguimos alguma coisa, que você é capaz, não, pelo contrário, Ele veio nos mostrar que nós não conseguimos e sem Ele nada podemos fazer. Há um evangelho de coach aí que tem sido pregado que diz, não, você vai ser um sucesso, você é capaz, Não, irmãos, esse não é o evangelho de Jesus. O que Ele diz? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos dar ouvidos a esse evangelho falso. Nós precisamos entender que se nós não estivermos firmados em Jesus, nós não somos nada. Que se não for o Cristo, o Filho de Deus na nossa vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. Tudo que nós merecemos é a morte, o castigo e o inferno, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Jesus não veio para passar a mão na nossa cabeça e dizer que você é bonzinho, você é legal. Ele veio para nos mostrar a nossa incapacidade de ser salvo por conta própria. Nós precisamos de Jesus. Irmãos, sem Ele nada podemos fazer, essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos vir à casa do Senhor, escolher o melhor lugar, ficar sentadinho, bonitinho, como se nós fôssemos merecedores de estar aqui, irmãos. Nós escolhemos o dia que queremos estar no culto, nós dizemos, eu vou ou não vou, será que quero ou não quero? Não, irmãos, se nós tivéssemos uma ideia clara e definida, nós seríamos como Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no templo do Senhor, que eu possa permanecer todos os dias na sua casa, e não escolher se eu vou nesse domingo ou no outro. Nós precisamos entender quem é Jesus e quem nós somos, irmãos. Mas então Marcos vai lá e encerra esse trecho com talvez o mais desprezado de todos, o cego Bartimeu, um pedinte, alguém que estava deixado do lado, de escanteio na rua, mas aquele que entendeu e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não mereço um lugar ao teu lado, eu não mereço nem te servir, eu não mereço nem te seguir, mas tenha misericórdia de mim. É esse que Jesus nos ensina. Bartimeu é o oposto do jovem rico. Ele é pobre, marginalizado e clama por misericórdia porque entende quem ele era e sabia quem era Jesus. Jesus o cura e ele segue Jesus no caminho. Enquanto o jovem rico se vira as costas para Jesus, aquele homem, aquele cego entendeu a sua real situação e sabia que se Jesus não fosse na vida dele, ele não era ninguém. Por isso ele segue a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vai para dar uma glória, aleluia. Em João 9, nós vemos mais um cego. Hoje eu vou falar de cego, amém? Em João 9, nós vamos falar de mais um cego. E é outro cego que é muito interessante a cura também. É um cego que Jesus estava indo, e era um cego de nascença. Os irmãos conhecem essa história. E ali eles perguntam, Jesus, quem pecou? Foi ele, o pai? Jesus disse que não foi nem ele, nem o pai, mas é para que a glória de Deus fosse manifestada. E Jesus vai curar, e de novo Jesus cospe no chão, faz um lodo ali, coloca nos olhos daquele homem, e manda aquele homem então lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Eu quero trazer agora diferente do outro cego, este cego, esse milagre, ele traz uma analogia muito interessante também. Ele traz uma analogia do que é o verdadeiro novo nascimento, do que é ter uma vida transformada. Porque primeiro nós entendemos que aquele cego era o cego de nascença, representa nós. Nós éramos pecadores, nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Aquele cego nunca viu, aquele cego nunca enxergou,
Assim como nós, teve um momento que nós nunca tínhamos tido um encontro com Jesus. Esse cego era nós, era eu e você. E depois que aquele cego, então, ele tem a sua visão, Jesus coloca o lodo, ele sai da presença de Jesus, e ele vai até o tanque de Siloé, e ele lava o rosto. E lá no tanque de Siloé, ele lava o rosto, e daí ele volta. Os fariseus, as pessoas perguntaram, né? Mas tu não era aquele cego que ficava pedindo, né, ajuda? Tu não é aquele cego e tal? E ele disse, sim, sou eu. E eles perguntavam, o que aconteceu? E aí ele vai dizer, eu não sei. Ele perguntava assim, quem que fez isso com você? E aí aquele cego falava, eu não sei, foi um profeta aí, alguém que apareceu e me curou, agora eu estou vendo. Depois ele vai dizer lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 25, eles perguntaram, né, mas quem fez isso em você? No versículo 24 vai dizer, então chamaram ele pela uma segunda vez, o homem que tinha sido cego, e lhe disseram, diga-nos a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele responde, ora, se era pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aqui eu acho muito interessante, irmãos, nós vamos meditar um pouco nesse milagre. Aquele homem era cego, certo? De nascença. Jesus coloca lodo no olho dele. Imagina, alguém com lama no olho não vai conseguir abrir o olho, certo? Ele vai ficar ali, ainda teve que ficar assim com o olho fechado, amém? E ele vai lavar o olho no tanque de Siloé. Então eu vou deduzir, mas eu tenho quase certeza de que aquele homem saiu da presença de Jesus sem ver Jesus, amém? Na lógica é certo, porque ele não via, ele estava com lama na cara, ele não conseguiu ver Jesus de primeira, ele teve que ir lá lavar o olho. Então, esse relato nos ensina muitas coisas. Embora tenhamos nossos olhos abertos para verdades bíblicas, conheçamos as Escrituras, se não tivermos uma visão reveladora de Cristo, uma experiência autêntica e íntima com Jesus, nosso testemunho será inoperante, superficial e ineficiente, porque ele não sabia quem era Jesus. Quando as pessoas perguntavam, ele dizia, é um profeta, é alguém, tanto é que ele vai dizer, se era pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Irmãos, nós como igreja, se nós não tivermos um encontro com Jesus, a mensagem que você carrega não vai fazer sentido, porque as pessoas vão perguntar, mas quem fez isso com você? Olha, não sei, eu sei que agora eu estou vendo, eu estou indo na soma, agora o que aconteceu comigo, quem é Jesus, não sei, eu estou indo na soma. É isso que acontece, irmãos. Tem muita gente igual o cego. As pessoas perguntam, mas o que Deus fez na sua vida? Eu não sei. Eu estou indo lá, eu estou indo com meu pai, estou indo com a minha esposa, estou indo com meu marido, estou indo lá. Irmãos, não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Aquele cego, ele foi ele não era uma testemunha viva de Jesus, porque as pessoas perguntavam para ele não sabiam nem quem era Jesus, não sabia se era profeta, se era pecador. Os irmãos estão me entendendo, amém? Deus quer que nós tenhamos uma visão clara, irmãos. Nós precisamos ver Jesus, para que possamos ser testemunha de Jesus. Uma testemunha só é testemunha e chamada no tribunal, porque ela viu alguma coisa, senão não vai fazer sentido. Se você é testemunha, como é que você pode ser testemunha de Jesus sem nunca ter visto Ele? Como é que você pode ser testemunha de Jesus se você nunca teve uma experiência com Ele? Precisamos urgentemente de uma revelação clara de Cristo, um encontro transformador. O cego de Jerusalém teve a sua visão restaurada por meio do pó da terra e da saliva. Eu preciso adiantar, misericórdia, Deus. Aqui eu acho muito interessante, porque ele fala muito, se nós olharmos para as profecias de Jeremias, Ezequiel, acerca da nova aliança, misericórdia, ele vai falar que, oh Deus, eu posso falar, misericórdia, lá em Jeremias, Ezequiel 36, 24 ao 25, ele vai dizer assim, irmãos, olha só que legal, glória a Deus, aleluia. Ezequiel 36, 24 e 25 vai dizer assim,
eu os tirarei do meio das nações. Isso é os profetas falando acerca da nova aliança, né? E os congregarei de todos os países, os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei águas puras sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração, troca o coração pelo olho, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui Jesus fala do lavar do Espírito. O cego teve que lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E quem que foi enviado por Jesus? O Espírito. Isso aqui é tremendo, teria que ter mais tempo. Jeremias capítulo 31 e versículo 33 e 34, ele vai dizer assim, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, e o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não se ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem a cada um dos seus irmãos, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Meu Deus, só aqui eu quero, né, o tanque do Espírito da água, os irmãos já entenderam, amém, né? O novo olho, o novo coração também, amém. Mas aqui eu acho muito interessante, porque Jeremias vai dizer assim, não lhes ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Jesus estava aqui, essa aliança, a nova aliança está dizendo: o conhecimento de Deus não vai ser terceirizado, você não vai precisar de um mediador, mas você mesmo vai conhecer a Deus, você mesmo vai ter um encontro pessoal. Essa é a dádiva da nova aliança. Você não precisa de pregação, de youtuber, de influencer do Instagram. Muita gente fica dependendo de pregação, de seguirem para poder entender a palavra. Irmãos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se coloque diante de Deus, e o Pai que te vê lá no secreto, Ele vai fazer com que você tenha um encontro real com Jesus. É possível, irmãos. Eu acho muito interessante, porque esse cego, ele vai lavar o rosto e depois ele volta. E quando ele volta, ele tem um encontro com Jesus. Oh Senhor, onde é que está esse aqui? Lá no versículo 35, Jesus ouviu que ele tinha expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê? Jesus falando com o cego: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Aquele homem teve um encontro revelador com Jesus. Poucas pessoas ouviram de Jesus que ele era o Cristo. Além dos cegos, só os discípulos, e depois só lá no final, no seu julgamento com Jesus, fala que ele era o Cristo. Mas ninguém, poucas pessoas tiveram essa oportunidade de saber que Jesus sai da própria boca de Jesus: eu sou o Cristo. Olha que privilégio desse homem. Irmãos, você tem esse privilégio de ouvir a voz de Jesus, de ter um encontro real com Jesus. É isso que Ele deseja, não que nós ficamos dependentes da pregação de domingo para saber quem é Jesus. Você tem a palavra de Deus, você tem um quarto, você tem uma porta, fecha, pega a palavra e ora, e Cristo há de se revelar a você. Uma visão, e aqui eu acho interessante que Jesus vai dizer, se vocês fossem... eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui já eu quero entrar em outro caminho, que é a justiça própria.
ele vai dizer no mesmo capítulo, no versículo 41, ele vai dizer para os fariseus, né? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, o pecado de você permanece. Os irmãos estão me entendendo até aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Uma visão equivocada da pessoa de Jesus Cristo pode nos levar a dois extremos: a religiosidade ou a libertinagem. Ver Cristo apenas como Senhor nos leva a buscar regras para viver uma vida que agrade a Jesus, desprezando a sua graça e negando nossa insuficiência em agradar a Deus por mérito próprio. Por outro lado, ver a Cristo apenas como Salvador nos leva a banalizarmos o sacrifício de Cristo na cruz e a viver negligentemente, confiando em uma graça barata. Jesus é tanto Senhor como Salvador. Aquele que vê Jesus só como Salvador, vê aquele que vê Jesus apenas como um socorro nas horas difíceis. É aquele que só sabe orar pedindo perdão pelos pecados. É aquele que não muda de vida. Peca, ora Deus me perdoa, peca de novo, ora Deus me perdoa, peca. Só vê Jesus como Salvador. Não vê Jesus como Senhor que pede que abandone o seu pecado e siga Jesus. Amém? Porém, aos religiosos que veem Jesus só como Senhor, que é aquele que só sabe cumprir regra, não entende a graça. O Salvador nos mostra a graça, o Senhor nos mostra a misericórdia. Meu Deus, eu tenho que ir para frente, né? A única coisa que impede a misericórdia de Jesus de fluir sobre a vida de pecadores cegos é a teimosa negação da cegueira. É o que Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas como dizem, nós vemos, o vosso pecado permanece. Paul Tournier, né, um escritor, afirma que o obstáculo para a graça não é a culpa, mas ao contrário, é a repressão da culpa, é a autojustificação, é a genuína justiça própria, é a arrogância que são obstáculos. Antes de Jesus, não há duas categorias opostas, não há os culpados e os justos, há apenas culpados. A distinção entre os seres humanos não é entre o bom e o mal. Muita gente tenta fazer isso. Aquele ali é um homem bom, aquela pessoa. Quem aqui nunca falou, fulano é uma pessoa boa, só falta aceitar Jesus, né? É muito comum falar isso, irmão. Então ele está perdido, coitado. Por mais que ele seja uma pessoa, se só falta aceitar Jesus, falta tudo para ele, né? Não existem pessoas boas e pessoas más, irmãos. O que existe é aqueles que sabem que são maus e os que não sabem. Estranhamente, não são os flagrantemente perversos que têm dificuldade de perceber isso, mas são aqueles que vivem uma vida cuidadosamente obediente. Misericórdia. A chave para desfrutarmos o reino não é nos qualificarmos para ele, mas é reconhecermos a nossa desqualificação. Caso contrário, haverá pecado em nossa santidade e a nossa obediência pode nos levar ao inferno. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Agora vai ficar um pouquinho mais pesado. Eu vou pular isso aqui, senão vai ficar muita coisa. Jó era um homem justo. Bem, jovem homem justo. Porém, ele nos ensina muita coisa. A religiosidade, irmão, é um pecado tão traiçoeiro que ele se torna até muitas das vezes imperceptível. Muitas vezes a gente tem esse pecado e não percebe, mas é um pecado que leva muitos e vai levar muitos para o inferno, porque são aqueles que acham que não dependem, que não são tão ruins assim. Irmão, meu Deus, nós somos ruinzinhos, misericórdia. Nós somos, misericórdia. É interessante, irmãos, porque Jó, o próprio Deus diz, lá no capítulo 1, para o diabo: você tem visto meu servo Jó, homem justo, temente, reto, que se desvia do mal? Irmão, Jó era um homem justo, isso é inegável, amém? Ele era um homem bom. Porém, quando nós vamos meditar na história de Jó, quando nós lemos a fala de Eliú, o último amigo de Jó, nós vamos ver ali algumas revelações bem interessantes.
Eliú vai dizer assim, ó, versículo 9 e 10. Olha, ele diz assim, a fala de Jó, né? Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Capítulo 34, olha só a fala de Jó. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Olha a presunção desse homem, irmãos. Quem aqui é capaz de dizer, o próprio João vai dizer que aquele que não tem pecado já está pecando? E olha a presunção de Jó, irmãos. Versículo 9, ele vai dizer assim, pois disse, olha só a ousadia do camarada, de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Foi Jó quem disse. Ele não era um homem justo? Não era um homem reto? Olha o que a religiosidade faz, irmãos. A justiça própria faz. De que adianta eu seguir Jesus? Olha, eu era um homem bom e agora estou aqui. E olha só a defesa de Jó. Jó 27, 6. Ele vai dizer assim, ó. A minha justiça me apegarei. A minha justiça me apegarei, ele fala. Não é nem a justiça do meu Redentor, é a minha justiça me apegarei. E não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. 29, 14. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Irmão, Jó, já vou parar por aqui que os irmãos já entenderam. Jó, irmãos, ele seria aquele que diria assim, ó, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios. Esse era Jó, irmãos. Esse era Jó. Sabe o que Jesus dirá para aqueles naquele dia? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o que Jó diz lá no final? No capítulo 42, versículo 1 ao 6. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No versículo 5 ele vai dizer assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja como Jó? Conhecem a Jesus apenas de ouvir falar. Sou um homem justo, reto, íntegro, é um empresário muito, não rouba, não faz nada, é um bom pai, é um bom funcionário, é um bom patrão, é um cara, ó, top, mas só conhece Jesus de ouvir falar. Era um Jó. Quem diria que Jó era esse homem? Irmão, quando eu olhei para Jó, sob essa perspectiva, eu falei, meu Deus do céu, porque Jó, irmãos, ele é um cara top, todo mundo fala bem de Jó, mas tinha uma coisa ali, que Deus precisava tratar algo em Jó. Jó, você é um religioso, você é apegado à sua justiça própria, Jó, você é cego, você ainda não me viu, você não sabe quem eu sou, tanto é que quando Deus se dirige para Jó, ele vai dizer, Jó, cala-te, senta-te, porque agora eu vou te falar, agora tu vai saber quem eu sou de verdade, Jó. Não é assim que Deus fala para Jó? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós estamos na igreja e diz, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei liderar, mas conhecemos Deus só por ouvir falar, nós não o conhecemos de verdade. Nossa vida na igreja é uma mentira. Irmãos, eu quero pregar a mim mesmo e a você nessa noite com o coração doído, contrito, porque eu não quero que ninguém que aqui esteja naquele dia ouça de Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós precisamos ter esse confronto às vezes, irmãos, para entendermos, será que eu conheço o Jesus verdadeiro, ou eu estou criando um Jesus segundo a minha própria expectativa, eu estou criando um Jesus para afagar o meu ego. Paulo escreve aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém?
mas ele também vai dizer aos coríntios que nós somos transformados de glória em glória, né? Pela contemplação. 2 Coríntios, né? Vou lá para não falar o versículo errado. 2 Coríntios 3:18. Pode botar lá? Eu acho aqui, então. Já botou? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A fé vem por ouvir, isso é verdade, a Bíblia fala, mas a transformação vem pelo contemplar. Só ouvir, irmão, não adianta nada. Se você vir na igreja e só você ouvir, você vai ter fé, mas eu sinto te dizer que Tiago vai dizer que até os demônios têm fé e creem. Então só ouvir não adianta nada, porque até os inimigos têm fé, eles conhecem Deus, eles sabem que Deus é Deus. O que difere os inimigos de nós é porque eles creem, eles sabem que Deus é Deus, só que eles não se sujeitam ao senhorio de Jesus, eles não querem se, na verdade eles nem se quisessem agora, né? Mas isso, os irmãos estão entendendo, irmão? Só ouvir, irmão, não vai adiantar nada. Você pode vir domingo o resto da vida e você só vai ouvir. Se você não vê Jesus, se você não ter um encontro real com Jesus, só ouvir não adianta de nada. E eu vou encerrar, eu vou ir para a última parte. Eu vou dizer que vou encerrar para os irmãos achar que está acabando, né? Misericórdia. Pastor Davi está sério ali. Pastor Davi não vai acordar 3h30 amanhã, né? Pastor, graças a Deus, né? Eu que vou, misericórdia. Uma visão mais clara de Cristo. Nós vamos estudar agora Paulo, amém? Paulo teve uma visão. O pastor Amaira, um tempo atrás, falou de Paulo aqui, foi ali que eu tive um clique, né? Paulo no caminho para Damasco, irmãos, ele está indo, agora vai ficar melhor, amém? A gente desceu, agora a gente vai subir, amém? E quando ele está indo a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, amém? Os irmãos conhecem a história? Lá no capítulo 9, vai dizer assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, ele era fariseu, ele era mestre, ele era da linhagem de Benjamim, né? Os irmãos conhecem, ele era um cara top, ele aprendeu a lei, era um cara inteligente, diante dos judeus ele era um cara, como diriam, encarnado, né? É um cara encarnado, um cara top. Mas aqui, irmãos, ele está indo a caminho de Damasco, e aqui ele teve um encontro real com Cristo. E aqui, quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente tem uma visão mais clara de quem é Cristo. Até aquele encontro, Paulo era um homem cheio de zelo religioso, mas cego quanto à identidade real de Jesus. Ao se deparar com a luz gloriosa, ele vê claramente: Jesus não é um impostor, mas ele era o Senhor da igreja, um Cristo vivo que fundou e sustenta a igreja e virá buscá-lo. Esse é Jesus, irmãos. Paulo perseguia os cristãos porque ele não conhecia Jesus. Ele achava que Jesus era um impostor, que Jesus era um movimentador, que os cristãos eram só uns baderneiros que estavam ali querendo. Ele não sabia quem era Jesus, mas naquele encontro, ele tem um encontro real com Jesus. Jesus, ele era o Senhor da igreja. Quando ele fala assim: por que me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus, ele se identifica com a igreja. Quando Paulo perseguia a igreja, ele estava na verdade perseguindo Jesus, é isso que Jesus fala. Jesus se coloca como o Senhor da igreja. Uma visão mais clara de Cristo nos faz entender quem é Jesus. Jesus só não é mais um profeta, irmãos. Jesus só não é mais um filósofo com palavras bonitas, só mais um personagem da história. Não, ele é o Senhor da igreja. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Paulo não entendia isso, ele precisava ter um encontro com Cristo. Nós precisamos ter um encontro com Cristo para entender quem ele é. Paulo também precisava ter uma visão de quem ele era,
Quando Jesus fala Saulo, Saulo, o nome Saulo diz aquele que é desejado, aquele que foi conseguido através de oração. Jesus chama ele pelo nome. Paulo não tinha uma real identidade, não sabia de quem ele era. Quantas pessoas estão na igreja com rejeição, lutando contra orfandade, lutando contra uma crise de identidade, não sabe quem é, não sabe para onde vai, vive cabisbaixo, ainda não entendeu o seu lugar na terra, o seu lugar na igreja, o seu lugar no reino de Deus. Mas quando Jesus tem um encontro com Saulo, ele vai dizer Saulo, Saulo, ele vai chamar Saulo pelo nome. Talvez tudo que você precisa para passar essa aprovação, esse vale, essa crise, é ter um encontro com Cristo, é ter a sua identidade firmada em Cristo. Se você não tiver um encontro real com Jesus, você não vai saber nem quem você é, porque nós só sabemos quem nós somos em Cristo. É em Cristo que a nossa identidade é revelada, é em Cristo que nós entendemos que nós somos filhos amados por Deus, amados do Senhor, que nós não somos um mero acaso, um acidente de percurso, mas somos desejados, amados e queridos pelo Senhor. Amém? Ele vai ter uma visão mais clara da igreja, ele vai ter uma visão mais clara daquilo que o impedia de servir a Cristo. Lá no capítulo 26 de Atos, quando Paulo está contando o seu testemunho, ele vai dizer que Jesus diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: Paulo, se tu continuar seguindo a minha igreja, só vai atrapalhar a tua vida, só vai atrasar o propósito de Deus para a sua vida. Então entenda que o caminho que tu está trilhando, ao invés de tu estar cumprindo o teu propósito, tu está cada vez mais se afastando dele. Naquele momento Jesus estava mostrando o que o impedia de viver uma vida plena com Cristo. Ele vai dizer: Paulo, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. É um ditado, algo que estava ligado aos bois na carroça, Quando o boi estava na carroça, ele começava a querer parar, a querer se desvencilhar ali do caminho, e ele parava. Na carroça tinha um aguilhão, era uma ponta afiada, que quando o boi parava, aquela ponta pegava na pata, ele era obrigado a seguir. Se ele parava, aquela ponta pegava de novo. Era assim que Jesus estava falando: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Tu vai querer ficar indo, tu vai estar insistindo com algo que não é para ti. Não sei se os irmãos estão entendendo. Tem gente aqui insistindo em coisas que não é para você, porque você ainda não teve um encontro real com Jesus. Você está lutando contra um pecado que você não pode vencer sozinho, mas somente pelo poder de Cristo na sua vida. Você vai conseguir se libertar de pecados, de pessoas, de coisas que te impedem de viver uma vida plena em Cristo. Enquanto você quiser ficar lutando com a própria força, você não vai sair do lugar. Mas é necessário que você tenha um encontro com Cristo hoje, para que você vença tudo aquilo que está te impedindo de fluir na casa do Senhor, para que você vença tudo aquilo que está te impedindo de fluir na sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui. Uma visão mais clara acerca do chamado e do ministério. Mas levanta-te e põe-te pé, Jesus vai dizer, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que te mostrarei ainda. Quando temos uma visão clara de nosso chamado, não vivemos mais para nós mesmos, mas para cumprir a vontade de Deus. Amém? E só vamos entender o nosso chamado, o nosso lugar, se nós tivermos uma visão clara de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo, e você é membro deste corpo. Não tem como você ser membro desse corpo, encontrar a sua função no corpo, se você não estiver ligado na cabeça, não estiver ligado em Jesus. E não tem como você estar ligado em Jesus se você não vê Ele, se você não ter o encontro com Ele. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o encontro com Jesus. Eu vou só ler aqui para encerrar, prometo, 2 minutinhos. Precisamos ter uma visão clara de cada aspecto da beleza de Cristo. Contemple a divindade de Jesus, mas contemple também a sua humanidade.
Contemple Jesus em sua glória, mas contemple Jesus em seu sofrimento. Contemple a Cristo o noivo, mas contemple a Jesus também o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Contemple a Cristo como Salvador do mundo, mas contemple a Jesus como juiz de toda a terra. Contemple a Jesus, aquele que é o manso e humilde de coração, que chama aos cansados e sobrecarregados a tomarem seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Mas também contemple aquele que ordena aos que desejam segui-lo a renunciarem a si mesmos e tomarem a sua cruz de cada dia. Contemple a Jesus que veio uma primeira vez para trazer graça e salvação a todos, mas contemple também a Cristo que virá uma segunda vez para arrebatar ao céu aqueles que o aguardam e julgará os ímpios ao lago de fogo e enxofre. Contemple a Cristo que dirá: servo bom e fiel, tomai por herança o reino que foi preparado. Mas também contemple a Cristo que dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Esse é Jesus, irmãos. Muitos querem só a coroa e negligenciam a cruz. Muitos querem só o Jesus, vinde a mim, mas não querem ver o Jesus, negue-se a si mesmo. Devemos ensinar as pessoas a contemplarem a Jesus. Devemos cantar para que as pessoas contemplem a Jesus em nossa adoração. Devemos orar de um lugar de contemplação de Jesus. Devemos liderar células para que as pessoas contemplem a Cristo. Devemos evangelizar para que as pessoas venham a Jesus. Devemos aconselhar e pastorear as pessoas para que elas encontrem a sua solução na pessoa de Jesus. Devemos criar filhos para que eles aprendam a contemplar a Cristo. Devemos nos relacionar com os outros para que eles vejam Cristo em nós, e devemos nos tornar manifestação viva de Jesus. Mas para isso é preciso ver Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Essa palavra foi um pouco longa, peço perdão aos irmãos, mas essa foi a palavra que Deus colocou para nós nessa noite. Não faça um autoexame no seu coração. Que Jesus você está seguindo? Um Jesus coach, um Jesus aí de graça barata, um Jesus, né, gente boa, Jesus legalzinho, vem como está, fica como quer? Ou é aquele Jesus que vem manso e humilde, que pega o seu fardo pesado, coloca sobre os ombros e diga: segue-me, mas também que diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Esse é o Jesus, irmãos. Não tem como nós pregarmos um outro Cristo, é tempo de nós pregarmos ao Cristo verdadeiro. Se você quiser no seu lugar ouvir à frente, se tem alguém aqui que precisa aceitar a Jesus, ou melhor, reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus quer se revelar a você. Ele quer te mostrar quem você é nele. Talvez você viveu uma religiosidade até aqui, talvez você aprendeu um Deus que é carrasco, punitivo, mas Ele quer te mostrar um Cristo que é manso e humilde, um Deus que é cheio de bondade e misericórdia. Talvez você tenha tido uma visão equivocada de Cristo, mas nessa noite o Senhor nos leva a repensarmos o nosso cristianismo, a repensarmos a nossa vida com Jesus. Nós pode cantar um louvor, não sei se está preparado aí, não sei. Irmãos, esse louvor é uma oração. Talvez você não saiba nem como orar, mas rapidinho, eu senti, esse louvor me mexeu muito comigo nessa semana, e eu até falei ali se podia cantar. Obrigado, pastor. Porque esse louvor, muitas vezes a gente não sabe nem como orar, mas se você puder rapidamente, peça ao Senhor com o coração sincero: Deus, Jesus. Irmãos, quando os discípulos falaram para Jesus: mostre-nos o Pai, sabe o que Jesus disse? Quem vê a mim, vê ao Pai. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus.